por quê ou porquê. São 4 porquês que nós temos na língua portuguesa. E por que é tão difícil usá-los? Por quê? Gente, a dica de hoje é quando utilizar porque, tudo junto, e aí nós temos 2 usos, né? O porquê com e sem acento, tudo junto, e o porquê separado, também com e sem acento. Vamos ver a diferença entre eles? Porquê junto, vou começar pelo mais simples. O porquê com acento, tudo junto com acento, significa motivo. Ele necessariamente tem que vir antecedido de um determinante. O que é isso? Não sei o porquê da sua ausência. Então, o porquê é como se a gente trocasse por motivo. Não sei o motivo da sua ausência. Então, toda vez que nós tivermos o porquê junto com acento, ele significa motivo. É como se a gente trocasse, é igual motivo. Então, dentro da frase, eu vou trocar e vou ter a mesma equivalência. Lembre-se do exemplo, não sei o porquê da sua ausência, não sei o motivo da sua ausência. O outro porquê é junto também, só que sem o acento, ele significa pois. É uma conjunção explicativa, então o que significa isso? É como se eu estivesse explicando algo. Então, por exemplo, você faltou porque estava doente. Então, você faltou pois estava doente. Ó, eu estou explicando por que você faltou. Então, só recapitulando até aqui. Porque junto com acento é igual motivo. É como se eu substituísse na mesma equivalência, trocasse dentro da frase o porquê pelo motivo. E o porquê junto sem acento é igual pois, explicando algo. Agora, quando utilizar o porquê separado com e sem acento, eles têm a mesma equivalência. É quando você puder subentender a palavra razão depois da expressão porquê, e eles também têm o sentido de pelo qual, pela qual. Então, quando a gente vai utilizar o porquê separado sem acento, é para começar as perguntas. Então, por exemplo, por que você faltou à aula hoje? Então, por que razão separado sem acento? A diferença entre eles é que o porquê com acento, ele sempre vai finalizar a pergunta. Então, você faltou à aula hoje? Por quê? Então, por que razão? Percebam? Você faltou à aula hoje? Por quê? Então, você subentende a palavra razão no final da frase. E sempre para ter acento tem que finalizar a pergunta. Então, tem que estar coladinho no ponto de interrogação que indica a pergunta. Outro uso é pelo qual, pela qual, né? Então, não sei a razão por que você faltou hoje. Então, não sei a razão pela qual você faltou hoje. Então, esse porquê é separado sem acento. Então, ele não está finalizando a frase, não está finalizando a pergunta. Então, ele é separado, eu não sei a razão pela qual. Então, não sei a razão por que você faltou hoje. Esse porquê vai ser sem acento separado e ele, como ele não antecede o ponto de interrogação, não termina a pergunta, ele vai ser escrito separado e sem acento. Agora, esse com ou sem acento, que vai mudar é se ele termina a frase, né, termina a pergunta ou não. Então, lembrem-se, por que você faltou hoje? Então, por que razão, né, você faltou hoje? Você faltou hoje? Por quê? Por que razão? Esse é separado com acento, porque eu subentendo a palavra razão no final e ele termina a frase. Você faltou hoje? Por quê? Por que razão? Então, termina a frase, né? A palavra razão é só para a gente entender e saber que a gente tem que utilizar o porquê separado
com acento se estiver terminando a pergunta ou sem acento se ele estiver no meio da frase. Se vocês gostaram dessa dica, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais, ok? No Topo da Gramática, descomplicando a gramática para vocês.